Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce amor da Virgem Maria estejam em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de contemplarmos as suas maravilhas, os seus pequenos, grandes milagres que Ele nos concede a cada dia e que por muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, meus irmãos, o milagre de nós podermos ouvir, enxergar, falar, andar, e que muitas vezes nós nem agradecemos. Então vamos iniciar esta reflexão com a oração da manhã, que nos diz assim: Senhor, no decurso deste dia que amanhece, venho hoje pedir-te força, sabedoria, paz. Quero olhar o mundo hoje com os olhos cheios de ternura, ser paciente, doce, justo, equilibrada. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vê e só ver o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de concórdia viva o meu espírito. Reveste-me, Senhor, com a tua beleza, e no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. E vamos então para a proclamação do Santo Evangelho, que é a palavra de Deus que está para nós hoje em São Marcos, capítulo 8, versículos do 11 ao 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, os caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos nesta palavra, nesta passagem, um suspiro de Jesus. Um suspiro, nós podemos dizer, de tristeza, de indignação, porque os fariseus ainda, e muitos daquela gente ainda, não tinham ainda aberto o coração para reconhecer que Jesus, aquele que estava no meio deles, aquele a quem os fariseus estavam fazendo essa pergunta, pedindo este sinal, era o próprio sinal de Deus, o próprio sinal enviado dos céus. Mas eles estavam cegos na sua ignorância, fechados na dureza do seu coração, e eles não queriam se abrir para o novo. Eles não queriam se abrir para a novidade de Jesus, a novidade que Jesus estava trazendo do seu reino. Um Deus que enviou o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados, que estava ali, no meio deles, realizando tantas maravilhas, tantos milagres. E eles ainda assim se mantinham fechados, porque não queriam mudar de vida, porque não queriam uma conversão, porque esse Jesus falava coisas que muitas vezes abalavam as suas autoridades. Jesus falava a verdade tete a tete, não tinha medo de proclamar a verdade a quem quer que seja, e eles ficavam muitas vezes furiosos com isso. Jesus era aquele que se assentava com pecadores, ia à casa de pecadores,
E eles que seguiam tantas leis, mais de 600 leis ali, viviam um costume, né? Eram fiéis a essas leis que eles impunham contra perante o povo ali, mas eles mesmos, não carregavam os fardos que tão pesados eles colocavam nas pessoas. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, nos tempos de hoje, quais os sinais que nós estamos percebendo ao nosso derredor? Ou nós estamos pedindo ainda sinais, estupendos para Jesus, para Deus, para que nós possamos acreditar nele, ou para que nós fiquemos convencidos de algo que está acontecendo em nossas vidas? Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, que simplesmente confiar nesse Deus justo e misericordioso, confiar plenamente nas suas palavras, no seu evangelho, que é um sinal de Deus. O evangelho deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é um sinal, os sacramentos é um sinal, a Eucaristia é um sinal, o maior e mais perfeito sinal deixado por Deus, para que nós possamos tê-lo para junto de nós e não ficarmos aí presos em crendices, presos em falsos profetas, em falsas doutrinas, em seitas. Quantas e quantas igrejas, meus irmãos e minhas irmãs, abrem aí numa garagem, num fundo de quintal, porque leem a Bíblia, entendem a sua maneira e já querem abrir uma igreja, muitas vezes como meio de vida, E muitas pessoas ainda acabam caindo nessas ciladas, e começam a acreditar no que aquele pastor está falando, começam a acreditar no humano, e o divino vai ficando para trás. Quantas pessoas ignorantes, que não têm, ignorantes assim, porque não querem buscar a verdade, porque por mais analfabetos que nós sejamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos ouvidos para ouvir não só aquele, mas ouvir outras opiniões. É a mesma coisa quando nós vamos ao médico, nós não devemos, quando nós recebemos um diagnóstico, não ficar só naquele diagnóstico, procurar outro. Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que por preguiça de conhecerem a verdade, se deixam ser levadas por falsos profetas e ficam acreditando em lencinho molhado de suor, em caneta ungida, sabe, tantas e tantas coisas que chega a ser até cômica, de tão absurda que é. Meus irmãos e minhas irmãs, olha, graças a Deus e tomara a Deus que isso prolongue por muitos e muitos anos. Esse ano não vai ter carnaval. Esse ano não vai ter carnaval. Por que será, meus irmãos e minhas irmãs? Abram os olhos, a mente, o coração, para perceber os sinais de Deus. Blasfemaram de Deus no carnaval passado, Colocaram o demônio arrastando Jesus pela avenida, Blasfemando também de Nossa Senhora. E quem é que tem mais poder, meus irmãos e minhas irmãs? Por que não está tendo carnaval esse ano? Será que isso não é um sinal de Deus?
Por que essa pandemia, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos enxergar além do nosso olhar físico, vamos começar a enxergar as coisas com um olhar espiritual. Quantas e quantas pessoas voltaram mais para suas famílias, começaram a ter mais contato com sua família, a ter mais momentos de intimidade com seus familiares, de amor, por conta dessa pandemia. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos enxergar os sinais que Deus nos dá a cada dia. Nós temos que começar a olhar o sobrenatural de Deus que está à nossa volta, mas que, por conta da cegueira que o mundo nos impõe, nos coloca, nós não abrimos o nosso coração. Essa semana que se inicia, começa na quarta-feira, o tempo da Quaresma. Um tempo para nós nos silenciarmos, voltar mais o nosso coração a Deus, nos colocarmos mais em jejum mesmo, em abstinência, sabe? Rezar mais, pedir para a conversão do mundo, para a paz do mundo, para que nós não passemos, meus irmãos, se nós não rezarmos, nós iremos ver ainda coisas muito piores. Que nós possamos pedir para que o Espírito venha, o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que nós, com o coração aberto, com os ouvidos atentos, com um olhar que esteja vendo além das aparências, os sinais de Deus, e que nós possamos ser homens e mulheres que buscam a verdade, que buscam a conversão, e possamos viver na santidade, para que um dia nós possamos participar no reino de Deus. Amém? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Eu desejo a todos uma ótima semana e uma santa Quaresma para todo mundo. Amém? Beijos, fiquem com Deus.